YouTube. Então, essa aqui vai ficar no YouTube. Para os colegas de vocês que não estão assistindo agora, eles vão poder assistir por lá. E eu deixo lá, porque aí também fica acessível para o resto da comunidade, fica sendo a nossa função social também para popularizar o conhecimento. Então, é meio por aí a intenção. Por isso, saibam que vocês estão sendo gravados, isso será divulgado em ambiente externo. Se alguém tiver alguma coisa pessoal, alguma dúvida que você não quiser se expor, ou qualquer coisa assim, é só mandar uma mensagem que a gente conversa em off, hoje no final da aula, ou em algum outro momento, a combinar conforme a necessidade. Muito bem. Deixa eu encontrar o meu arquivo aqui do meu roteirinho da aula de hoje. Bom, eu tinha dito no final dos slides da aula da semana passada, eu cheguei a falar que para vocês instalarem o aplicativo do... Que em algum momento a gente instalaria o aplicativo do Kahoot, alguma coisa assim, mas depois eu fui fazendo uns testes, inclusive com o comentário do Adriano na semana passada, de que dá para fazer pelo próprio browser, e realmente a gente fazer as coisas pelo próprio browser é bem mais fácil do que o que eu estava acostumado a fazer pelo aplicativo no celular, e vocês já estão na frente do computador mesmo, então não custa nada abrir outra tela e fazer por aí. Vocês vão... Deixa eu só lançar o jogo aqui. Então, vocês farão o seguinte. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Essa tela da... Estamos sim, senhor. Beleza. Tá. Eu estou com 2 monitores e aí eu me atrapalho um pouquinho. Então, vocês vão entrar nesse site aqui, kahoot.it, e colocar esse número 411533. Então, vocês vão entrar em kahoot.it e colocar o código 411533. Fazendo isso, vocês vão colocar os nomes que agora o Kahoot tem essa função. Quando eu dava essa aula no presencial, não tinha essa função de nomes educados, de nomes gerados aleatoriamente. Então sempre apareciam uns nomes terríveis de pessoas querendo ser engraçadinhas, ou de ofensas a colegas e a outros docentes e afins. Assim a gente realmente fica anônimo mesmo, e não evita maiores dramas. Nós estamos em 28 nessa reunião, 28, 29. Deixa eu esperar entrar o pessoal e aí a gente lança o joguinho. Essa aqui é parte daqueles quizzes que eu comentei na aula passada, da nossa formação, das avaliações formativas, né, uma avaliação para você ter um feedback se você está acompanhando e tudo mais. São algumas perguntinhas em relação aos vídeos que eu tinha deixado essa semana, os vídeos de representação em base binária, de algarismos significativos, em relação a tudo isso. Tem algumas coisas que eu acho que acabaram passando batido, que eu não expliquei direito nos vídeos, então a gente agora retoma e dá uma consolidada nisso tudo. Para quem nunca usou o Kahoot, como é que vai ser o esquema? As perguntas vão aparecer aqui na tela, e vocês vão ter um tempo determinado. Cada pergunta tem o seu tempo, então tem algumas que são bem curtinhas, tem outras que vocês vão ter que fazer alguma conta, então é bom vocês terem também um papel e caneta aí ao alcance da mão para poder fazer um rabisco de algumas contas. E aí você responde. Você está aqui respondendo com esse pseudônimo, então você não está sendo exposto nem nada, é só para eu ter uma ideia de como é que está a classe no geral, se todo mundo está acompanhando, se faltou informação. Esse é o intuito principal. No final vai ter uma premiação também dos 3 maiores. Premiação, não se empolga também com a premiação. Vai aparecer o nome dos 3 primeiros, não é que vocês vão ter realmente prêmios. E aí a gente pode, se os primeiros quiserem se revelar quem são, podem se manifestar e receber uma salva de palmas. É todo o prêmio que nós podemos oferecer nesse momento de distanciamento social.
Eu configurei para aparecer as perguntas na tela de vocês também. Eu nunca tinha usado dessa forma, também é um pouco nova do Kahoot, pelo menos para mim. Depois vocês me dão um feedback se deu para ler bem as perguntas e as respostas. Porque sempre acontecia algum problema de algum aluno que não enxergava bem, tinha aluno que era daltônico. Essas coisas em sala de aula sempre tem N problemas e o jogo às vezes falha por N razões. Até o Kahoot é bem inclusivo nisso. Ele tem um símbolozinho geométrico, então mesmo para os daltônicos, dá para você ver pelo símbolo geométrico e saber qual a alternativa. 27 pessoas, estão faltando mais meia dúzia. Professor, Diga, Rebeca. boa noite, tudo bem? Tudo bom. Eu entrei aqui no site do Kahoot, aí eu escolhi lá, né, o nickname lá, apertei para escolher, aí ficou só uma tela azul, aí espera? Espera, porque eu preciso esperar. Tá vendo aqui que eu tô com 22, tem 22 pessoas na sala. Tipo, é você que dá o início aí. Isso. Então eu tô vendo que aqui tem 28, nós somos 28 nessa sessão e 28 aqui. Enquanto eu não iniciar, o jogo não começa. Então, entendi. Então tá tudo normal. Não, tudo bem. Então, eu também nunca fiz isso aqui da forma virtual. Vamos vendo como é que isso funciona. Tá normal, sim. Vocês ainda não começamos. Tô esperando mais um minutinho para tentar fechar o quórum. Se alguém cair, enfim, se der algum problema de conexão no meio, paciência, vai perder uma ou outra questão, mas dá para voltar e entrar no meio do caminho. Alguém com alguma dificuldade, alguma barreira insanável? Bom, vamos lá então. Estamos com 25 de 29. Se alguém entrou agora na sala e perdeu a mensagem, o que a gente está fazendo é isso aqui, entrando no Kahoot, colocando esse código. Eu vou iniciar e os 25 que já estão no jogo podem começar. Ok. Bom, primeiro pergunta técnica. Vocês conseguiram ouvir o som? Porque ele tem uma musiquinha que vai criando um drama. Não, tá. Também para mim não tocou, não sei por quê. Tudo bem. Não investigarei isso para o futuro. Não é grave, isso aqui é só para criar um clima, a gente não precisa disso. O que a gente precisa é entender o que aconteceu aqui. Bom, talvez a pergunta número 1 deveria ter sido: vocês assistiram os vídeos das nossas aulas anteriores, os vídeos que estão no YouTube? Sim. Essa pergunta aqui mostra que mais ou menos, né? Uma parte das pessoas não deve ter assistido, porque lá a gente tem um exemplo concreto. A gente fez aquele cálculo de transformar o 0,1, que é um número que tem uma representação exata em base decimal, mas não tem uma representação exata em base binária. Na hora que a gente vai transformar ele do binário para o decimal, acaba virando uma dízima periódica em binário só, não em decimal, que é isso que está na base dos problemas de armazenamento de alguns números que eles parecem inofensivos na base decimal, mas em base binária eles dão problema. Alguém tem alguma dúvida concreta em relação a isso? Alguém assistiu o vídeo e não entendeu? Não, professor, tudo certo. Beleza. Eu assisti, mas errei pelo calor da emoção. Ah, tá. Tranquilo, Rafael. Não, realmente. Isso que a gente tá sem a música. Eu juro pra vocês que na próxima aula, acho que na próxima não, porque a próxima não é muito disso.
mas tem umas que quando tem a música, ela vai dando uma aflição e vai tocando. Realmente a música é muito boa. Mas valeu, essa coisa do calor da emoção é verdade. E às vezes a gente confunde, a gente vê uma coisa e clica na coisa errada. Então, tranquilo, isso acontece. Não tem problema. É por isso que a gente está sem prêmios aqui, então fica tranquilo. Podemos seguir em frente. Não, não, se fosse na prova, vocês iam ter 3 horas para quebrar a cabeça, aí não tem tanta emoção, não. Beleza, vamos para a próxima. Então, o nosso Bright Lobster, ou a nossa Bright Lobster, está ganhando. Esse aqui era legal de fazer com os nomes das pessoas, porque as pessoas vão se sentindo pressionadas e motivadas, mas enfim, assim a gente vai sendo mais educado. Zero quatro não tem representação em base binária. Então, 04 é um outro exemplo disso, de número que parece inofensivo quando a gente está na nossa base decimal, mas quando a gente passa para a base binária, aparecem surpresas. Deixa eu... Eu fiquei na dúvida nessa, professor, porque 0,5 é exato, mas 0,4, pelo visto, aí não é. Pois é. Deixa eu rabiscar aqui por que uns são e outros não são, e como é que a gente consegue fazer. Porque vocês poderiam fazer toda aquela conta, né? Daquele caso que a gente fez do 0,1, de expandir, de multiplicar por 2, de separar, enfim, todo aquele procedimento. Mas se a gente não... Como é que a gente consegue perceber isso meio rápido, né? Sem fazer muita conta. Deixa eu só aumentar a minha tela aqui. Então, a ideia de... O 0,5 dava certo, né? O 0,5 tinha representação... 0,5 em base decimal, ele tinha uma representação exata porque ele é um meio. Porque ele é exatamente 2 elevado a menos 1. Então, ele é uma potência de 2, entre algumas aspas, né? Uma potência de 2 para baixo, uma potência negativa de 2. Se a gente fosse fazer aquela representação nas caixinhas, colocando zeros ou uns para representar, esse aqui seria a casinha do 2 elevado a 0, depois a casinha do 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3. Esse número aqui, ele teria um zero, né? Ele tem 0 vezes 1, 0 quantidades inteiras, 1 vez 2 elevado a menos 1, e 0 para os demais. Então, ele vai ter zeros aqui para sempre. Eu não preciso armazenar esses zeros à direita, são os zeros depois da vírgula que estão aqui. Então, esse 0,5 vai dar tudo certo. O 0,25 também, da base decimal, também vai dar tudo certo, porque ele é 1/4. 1 sobre 2 ao quadrado, ele é 2 a menos 2. Então, nessa mesma representação, ele seria 0 aqui, 0 para esse mesmo, depois ele teria 1, e depois ele teria zeros, e aí 0 para sempre. Então, esses números que são potências de 2, ou como são também aquele outro exemplo do vídeo, né, que a gente falou do 0,75, que é a soma desses dois que estão aqui antes. Então, o 0,75 ele tem 0, 1, 1, e depois ele vai ter zeros. Porque ele é 0,5 mais 0,25. Então, os números que têm representação exata são ou as potências de 2 mesmo, essas potências de 2 para baixo, ou somas de potências de 2. O que quer dizer que a maioria absoluta dos números não tem a representação exata. Então, na dúvida, é mais provável que um número não tenha representação exata, o que torna o nosso problema ainda maior. Não é a exceção, é a regra, os números não terem representação exata. Então, ainda mais cuidado a gente precisa tomar com tudo isso. Beleza, pessoal? Ô, professor, você sabe quanto que fica
essa representação só para ver se eu tô no caminho Do certo, 04? mais ou menos. Olha, Isso. de cabeça eu não sei, mas ela vai ser meio tá. parecida com a do 0.1. Eu coloquei no chat. Tá. Ele vai ter uma repetição 1100 que nem a do 01, porque lembra que o 01 a gente começa a fazer a conta, a gente começa com 01, depois a gente multiplica por 2 vai dar 0,2, depois a gente multiplica por 2 vai dar 0,4. Então o 01 e o 0,4 eles só são diferentes no começo. Esse comecinho aqui que o Adriano colocou, bateu com o que ele colocou aí. No 01 vai aparecer um pouco a mais, vai aparecer 2 zeros a mais, e depois o resto, a parte da dízima é sempre a mesma, e esse 1100 que repete é sempre o mesmo. Beleza, É por aí, obrigada. sim. Maravilha, pessoal. Podemos prosseguir? Vamos lá, então. O poderoso Bright Lobster, ou a poderosa Bright Lobster, segue na liderança. As perguntas estão aparecendo na tela de vocês também? Estão sim, senhor. Ah, maravilha. Posso atrapalhar aqui e passar umas coisas na frente que não vai ser tão ruim. Muito bem. Então, algumas respostas variadas, alguns chutes por aí, a maioria está no caminho certo. E lembrando como é que a gente faz isso, a gente lembra que cada posição desse número corresponde a uma potência de 2. Então, esse primeiro número aqui, esse primeiro 1 que está aqui, vai corresponder a um 2 elevado a 0. O 1 vizinho da esquerda dele vai corresponder a um 2 elevado à primeira. Claro, né? Uma vez 2 elevado à primeira, mais uma vez 2 elevado a 0. O da esquerda vai ser 0 vezes 2 elevado ao quadrado, então esse 0 daqui é o 0 vezes 2 ao quadrado. E uma vez 2 elevado ao cubo desse último 1 que está aqui. Então, 8 mais 2 mais 1 deu os 11 da resposta que está correta. Esse é o procedimento. Para fazer essa transformação, é só fazer essa continha, então esse aqui é bem rápido, a gente consegue fazer. Aquele da dízima periódica é mais chatinho, então eu acho que aquele outro não valia tanto a pena fazer a conta, era mais para confiar na intuição. Muito bem, seguimos. Bright Lobster seguindo na liderança. Temos mais duas perguntas. Essa aqui é a famosa pegadinha e o nome bonito é detecção de concepções errôneas, ou alguma coisa parecida com isso. É aquela questão, aquela alternativa que você coloca para ver se o pessoal entendeu o mesmo conceito ou não. Nesse caso aqui, né? Nesse caso a intenção não é ferrar ninguém, é justamente ver se ficou claro. E qual que é a dúvida? Por que esse 0.005 é tão tentador? Porque a gente tende a confundir a questão de algarismo significativo com casa depois da vírgula. E não é a mesma coisa. Algarismos significativos são quantos algarismos que eu preciso anotar num papel
para representar aquele número. Então, esse 0.00478, eu preciso anotar só esses 3 algarismos. Os zeros é simplesmente uma questão de posicionamento da vírgula. Então, isso aqui ficaria no expoente, no 10 elevado a qualquer coisa. O expoente é que vai dar conta de representar, por exemplo, se fosse representar 478 ou 478 milhões, ou esse 0.00478, eu só preciso guardar os mesmos 3 números, o mesmo 478, e guardar mais um número em relação ao expoente. Esse 0.05, ele só tem um algarismo significativo. Eu só preciso anotar esse 5 e o resto é o posicionamento da vírgula. Por isso, tomem cuidado com essa diferença. São quantos números diferentes de zero que eu preciso ter salvos para representar aquilo. Muito bem. Alguma dúvida nessa? Então, passamos para a última questão. Essa vocês vão ter que fazer uma continha, então tenham um papel e caneta na mão. Ou faz na calculadora do Windows, desde que você saiba o que está fazendo. Ok. Problemas também nessa, e também problemas do... Pode ser do passo a passo. Bom, eu vou fazer aqui pelo próprio Scilab, para não ter que fazer a conta na mão. Vou fazer pelo próprio Scilab. Como é que seria isso aqui? 12 vezes 22. 12 vezes 22 é 264. 264. Como é que vocês devem ter feito, provavelmente, para chegar na resposta do 15? 12 vezes 22 é 264, mas vocês fizeram 12 vezes 22, mais 3 vezes 11, que deu 297. 297 com 2 significativos arredonda para 300. Por que isso está errado? Porque se você tem um computador que só consegue armazenar 2 algarismos significativos, você não consegue fazer toda essa contona de uma vez só. Todas essas duas opções. É tudo pegadinha aqui, Rebeca, e é feito para isso mesmo. É feito para ver se vocês pegaram esse conceito ou não. Nas provas não era... Quando eu fazia prova, as provas não eram tão de pegadinha, mas essas são. Então, o procedimento para a gente fazer essa conta é multiplicar, arredondar a cada passo. Então, depois que o computador fizesse essa primeira etapa aqui do 12 vezes 22, ele não conseguiria armazenar o 264, porque para armazenar o 264, ele precisaria de 3 casas. Então, esse 264 seria armazenado simplesmente como 270. Esse 270 é que ia ficar esperando o resultado. Então, o 270 ia ficar esperando. Por outro lado, a gente ia fazer o 3 vezes 11, que ia dar 33, claro. E aí, 270 mais 33, 303, esse 3... Poxa, não, aqui eu falei errado. O 264 arredonda para 260. 260. Então, essa conta aqui, essa última que eu fiz aqui, não é isso, né? Seria 260 mais 233, 260 mais 33, 293, isso. E aí, arredondado, deu 290. Então, pegadinha que até eu tô me pegando na minha própria pegadinha. Isso, o que a Rebeca escreveu, que 290 só tem 2 significativos, porque o zero nem conta.
às vezes acontece. Às vezes o seu computador tem memória para armazenar, por exemplo, 10 números depois da vírgula, 10 algoritmos significativos, mas a gente não vai usar tudo isso. Por exemplo, se a resposta tivesse dado 300, 300 é um número que só tem um significativo. Mas tudo bem. O que não pode é ter mais. O que não pode é não caber nas casinhas do computador. Você não usar todas as casinhas não é um problema. Ok, pessoal? Maravilha. Aqui é para ressaltar aqui os dois problemas. Então, o problema da gente ter esses arredondamentos por causa dos significativos e o problema da gente ter os números que não têm representação exata, eles são mais comuns do que eles parecem à primeira vista, porque eles vão aparecer em quase todas as operações. Não dá para você fazer toda uma contona e só arredondar no final. Em cada um dos passos, você pode estar cometendo alguns erros, e no final das contas, o valor correto dessa soma, o valor de verdade, entre aspas, da conta, é 297. Então, o 300 seria uma aproximação melhor do que o 290, sem dúvida. Só que se o seu computador só tem 2 algoritmos significativos, ele vai calcular com esse erro e morreu assim, não tem como escapar. É claro que os nossos computadores têm mais do que 2 significativos, mas esse problema vai estar escondido lá nas casinhas do fundo do número, e às vezes ele pode aparecer de forma muito significativa, como a gente vai ver nos outros exemplos de hoje. Muito bem. Então, eu gostei, eu daria nota 7 para o Kahoot. Vamos ver quem ganhou, né? É importante ver se o nosso Lobster não sei o que realmente foi o campeão. Então, Social Dove, se quiser se manifestar e ganhar Sou eu. salva de palmas. Então, Adriano acho que foi o terceiro. Social Dave. Red Dove em segundo e Bright Lobster em primeiro. Salva de palmas. Tudo bem, pessoas tímidas que não quiseram. Okay. Muita alegria, muito contentamento. Os 2 primeiros não querem se manifestar? Tudo bem. Vamos então. Graziele. Red Dove acho que tinha sido a segunda. Então, Graziele, parabéns. Só o Lobster alguma coisa que a gente não... Fica o mistério de quem era o nosso Lobster. Júlia Alves Guirado, parabéns. Bright Lobster, vencedora da semana. Se o semestre voltar presencial, você ganha um chocolate. Não, mentira, não vai voltar de jeito nenhum. Mas a gente fazia, quando a gente fazia esse aqui no presencial, dava pra fazer uns prêmios desse estilo. Sem grandes luxos, mas pelo menos com alguma motivação. Vamos aos demais exercícios, então. Esse primeiro aqui eu peguei do livro da Maria Cristina Cunha. Esse livro não está na bibliografia, mas esse exemplo eu gosto dele, então peguei de lá. Ela apresenta primeiro essa definição de problema matemático, aqui está escrito errado, não é método, é problema matemático bem posto. É uma definição do Hadamard, que era um matemático do começo do século XX, e às vezes o pessoal traduz como bem colocado, bem formulado. Em inglês, em geral, a gente vê como well posed, então bem posto é a tradução mais comum. O bem posto, bem formulado, é um problema em que, se você mudar um pouquinho os dados do problema, a sua resposta também vai mudar só um pouquinho. A sua resposta não vai mudar gritantemente. Para quem já ouviu falar alguma coisa de teoria do caos, esse aqui é o extremo oposto. A ideia da teoria do caos é que uma pequena variação no começo vai gerar uma grande variação nos resultados. Então, aquelas equações diferenciais que o Adriano estava comentando no começo da aula, resolver equação diferencial tipicamente é uma coisa que não é bem colocada. Uma pequena variação no começo pode gerar uma grande variação na resposta. Isso é em termos de matemática. Alguns problemas têm essa característica, alguns problemas não têm. Mas além do caráter mais intrínseco, mais fundamental dos problemas, a gente também tem a mesma classificação em relação ao método numérico, e aqui sim é método. Esse está errado, mas esse de baixo está certo. No algoritmo numérico,
Então, alguns algoritmos são estáveis, são o que seria o bem posto, e alguns algoritmos são instáveis. Alguns algoritmos vão amplificar os erros, e outros algoritmos, se você tiver uma pequena variação, vão ter só também uma pequena variação. Eu falei erro porque, em geral, essa pequena variação vem de algum erro de medida, algum erro experimental. Se depois vocês quiserem procurar a história do Lorentz, que foi o que foi atrás um dos criadores da teoria do caos, era um cara que trabalhava com meteorologia, e esses modelos de meteorologia são super complicados e são baseados, os dados que ele usa são dados de medida de temperatura, de pressão, de umidade, que estão sujeitos a incertezas. Você não tem um número exato, você faz a conta com um número aproximado e o seu resultado pode dar certo ou pode dar errado. Isso vai acontecer no nosso mundo da engenharia também. Em geral, você vai trabalhar com aproximações, com dados não tão bonitinhos como os de ensino médio que vocês estão acostumados até hoje, e é daí que pode vir essa pequena variação nos dados. Isso aqui vai permear o nosso semestre como um todo. A gente vai ilustrar esse problema calculando as raízes dessa equação de segundo grau. Aqui é um problema inventado, não tem nenhum sentido físico. É uma equação de segundo grau, aparentemente tranquila, sem nenhum drama. A gente vai calcular as raízes disso aqui usando o nosso método de Bhaskara tradicional, e a gente vai fazer a conta com cinco dígitos. Os números que tem aqui, todos eles já têm o 5, né? O 1 que está subentendido também. Os outros também têm 5 algarismos significativos. E vamos ver o que acontece. Eu vou tentar deixar ele do ladinho para eu não esquecer dos números. E vamos rascunhar algumas contas. Eu estou usando o Salab hoje aqui como uma calculadorona mesmo. Vocês poderiam fazer em qualquer calculadora. Então não se preocupa muito com os comandos, com a sintaxe do Salab. É o assunto que vocês vão começar a lidar essa semana. Por enquanto é só uma calculadora. A gente vai calcular as raízes dessa equação. Então a gente vai ter que calcular um b ao quadrado menos 4ac, né? Um delta. O nosso delta, ele vai ser b ao quadrado menos 4ac. E aí a gente vai fazer esses arredondamentos de pouquinho em pouquinho, como eu comentei. O b ao quadrado é esse aqui, 100,22 ao quadrado. Então 100,22 ao quadrado deu esse número 10.044,048. Isso aqui com 5 significativos vai ser simplesmente isso aqui vai ser 10,044 e morreu por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, é isso aí. E aí do lado de cá, menos 4. O 4 vezes A vai dar 4, né? Trivial essa parte. Então eu não vou nem escrever nenhuma conta a respeito. Mas lembrando que é de parzinho em parzinho, não dá para fazer N contas e depois arredondar. É que eu já fiz, 4 vezes 1 dá 4, 4 com 5 significativos é o próprio 4, então sobrou um 4 mesmo aqui, 4 vezes 1.2371, deu esse número, 4.94, 494,84, também com 5 significativos, apesar de um deles ser antes da vírgula. E aí o delta é a subtração desses dois números. O delta vai ser o 10.044 menos 4.9484. Deu isso aqui. E só os 5 primeiros é que contam. Então, apesar de ter esses 5 aqui, a gente ficar com uma certa vontadinha de arredondar ele para cima e arredondar para ponto 1, não é por aí, porque eu só tenho 5 casas na memória para usar, então eu só tenho até o 10.039. Tudo bem com o nosso delta? Tudo certo, professor. Maravilha. A nossa fórmula, a gente vai ter um x1, que é igual a menos b, mais a raiz de delta. Nossa, ficou excelente esse delta. Dividido por 2a.
O menos b vai ser, só trocar o sinal daqui, 100,22, mais a raiz de delta, sendo que o nosso delta é só 10.039, não com essas casas. Então, a raiz de 10.039, 100,1948, 1, 2, 3, 4, 5. É só até o 19 que eu posso usar. Então, isso aqui deu 100,22 mais 100,19. Todo mundo dividido por 2A, dividido por 2. Então, esse primeiro x1 vai ser 100,22 mais 100,19, 200,41. 200,41 dividido por 2. Esse 200,41 eu estou usando tal e qual porque ele deu com os mesmos 5 significativos, então está tudo em ordem. 100,21. Aqui sim a gente arredonda. Esse 0,5 vai ser arredondado para cima. Então essa primeira raiz vai dar 100,21. Excelente. Vamos calcular o x2. X2 vai ser praticamente a mesma coisa, só trocar o sinal. Vai ser o mesmo menos b, 100,22, menos raiz de delta, menos 100,19, dividido por 2 também. E aí, 100,22 menos 100,19 deu 0,03. 0,03 dividido por 2. Isso aqui deu 0,015. Nossa, que legal, vocês estão resolvendo equações de segundo grau. Quando eu estava no ensino médio, ensino fundamental, o pessoal chamava de segundo grau, terceiro grau. E aí eu tinha na minha cabeça que equações de segundo grau a gente resolvia no ensino médio, e aí na faculdade a gente ia resolver as equações de terceiro grau, porque a gente estaria no terceiro grau. E o pior é que é verdade, o pior é que a gente vai resolver aqui no nosso próprio curso de cálculo numérico, as equações de cálculo de terceiro grau em diante. Hoje em dia a piada não funciona tão bem. Ok, então vocês estão resolvendo um problema super simples, com dificuldades, porque a gente está se colocando nesses limites. O que a gente quer dizer com tudo isso? O que a gente está ganhando resolvendo equações de segundo grau a essa hora da noite? A gente está ganhando o seguinte: lembra das relações de Girard? Relações de... aqui eu escrevi errado, aqui faltou um zero também. E não é um polinômio, é uma equação de segundo grau, escrito na forma x² menos sx mais p igual a zero. Quando você escreve o igual a zero, né, aí sim você normalizou, e o menos b, o b vai ser menos a soma, e o c vai ser o produto das raízes. Então a gente pode fazer uma continha rápida com esses dois números aqui e ver se realmente está batendo, né? Se a gente resolveu direito o problema, a soma das raízes e o produto delas a gente consegue calcular. Então, por essa conta, a soma das raízes seria 100,21 mais 0,015. Então, a soma das raízes ia dar 100,22, 100,23, arredondando, né? Que é o 100,22 que está aqui, com algum errinho, beleza, mas tudo bem. É um errinho que a gente está usando arredondamentos, a gente está truncando coisas, arredondando coisas, normal que a gente perca um pouco de informação. Esse não é tão surpreendente. Agora, se a gente calcular o produto desses dois, 100,21 vezes 0,015, o produto deu 1,5. 1,5 em relação a uma coisa que era 1,2. Então aqui o nosso erro já não deu tão pequenininho assim, deu um erro relativo de 25%. Um erro de 0,3 em relação a 1,2, deu 1/4 de erro. Qual foi o problema? Resolver uma equação de segundo grau é um problema matemático bem posto. Se você variar um pouquinho os coeficientes, a sua solução vai variar só um pouquinho também. Mas quando a gente resolve desse jeito aqui, qual passagem vocês acham que é a perigosa, a problemática?
Deixa eu deixar a equação perto também. Eu acho que é a que tem o maior número, não é? É quando a gente tem mistura de número grande com um número pequeno. Se fosse só o maior número, quem foi que falou? Deixa eu... Beatriz. Beatriz. Se fosse só o maior número sozinho, não seria tão grave. O problema é sempre quando você tem essa mistura de grande com pequeno. Porque na hora que você tem a mistura do grande com o pequeno, o grande você está representando bem. O pequeno você também está representando bem sozinho. Mas na hora que você faz essa conta entre os dois, você perdeu essas casas depois da vírgula. Você perdeu a informação. E na prática, o que isso está fazendo é que o nosso b ao quadrado menos 4ac, ele fica sendo praticamente só o b ao quadrado. Porque o b ao quadrado é muito maior que o resto. E aí o resultado é que vai ser menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado. Entendeu? Vai dar um menos b mais ou menos b. E é aquilo que eu comentei num vídeo do cancelamento catastrófico, do cancelamento que você está praticamente subtraindo um número do outro. É essa conta aqui, menos b mais b. E aí a gente está com um número, essa segunda raiz aqui ficou um pouco complicado. Deixa eu resolver aqui pelo nosso próprio Scilab. Depois a gente vai falar dessa função roots no devido momento durante o curso. É uma função roots que calcula, como o próprio nome diz, as raízes de um polinômio. Não, escrevi errado. 1,2371. Então, essas aqui são as raízes certas, entre várias aspas também, né? Também tem um grau de aproximação, mas melhor do que esse que a gente fez a conta. A raiz grande, essa do 100.21, a gente até que chegou perto. É a raiz pequena que a gente cometeu um erro muito grande, porque essa conta foi mal feita, porque esse delta está mal calculado. Essa aqui seria a resposta certa, e é nessa raiz que a gente está errando bastante. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tudo certo, professor. Só para ilustrar a coisa de como o problema original é bem posto, se eu modificasse só um pouquinho o número, então se um desses coeficientes fosse uma medida experimental, e eu errei ele um pouquinho, não é 23,71, é 23,72. Se eu modificasse ele só um pouquinho, a minha resposta mudou aqui na, sei lá, sexta casa depois da vírgula. O problema original é bem posto, mas o método que a gente está resolvendo, apesar de ser um método super do dia a dia da nossa vida, é um algoritmo que não é tão estável quanto parece. Beleza? Algum comentário? Podemos passar para o próximo, então, que é bastante parecido, mas é ilustrando esse mesmo tipo de problema em relação à geometria. Essa aqui é uma fórmula que talvez vocês tenham já encontrado alguma vez na vida. Se vocês fizeram algoritmos comigo, a gente até chegou a fazer algum exercício com isso. Fórmula de Herão é um jeito de calcular a área de um triângulo só usando a informação dos lados. A gente calcula esse P, que é o semiperímetro do triângulo, o perímetro dividido por 2, e aí a partir do semiperímetro a gente calcula a área desse jeito, raiz de P multiplicado por P menos A, P menos B, P menos C, isso vai dar a área. Vamos implementar isso aqui no Scilab, e aí ver o que acontece. Para quem já começou a ver os vídeos do Scilab, a gente tem dois ambientes no Scilab, a gente tem esse aqui que é essa calculadorona mesmo, e a gente também tem um ambiente que é mais parecido com as telas de programação da linguagem C, por exemplo, em que a gente consegue editar e escrever problemas maiores. Esse aqui é um probleminha um pouquinho maior, então a gente vai fazer nesse editor. E mesmo que vocês nunca viram nada no Scilab, vocês já trabalharam com linguagem C, e quando a gente trabalha com uma linguagem de programação, a gente consegue entender alguma coisa de outra linguagem. É mais ou menos a gente que é falante do português, que consegue entender alguma coisa do espanhol, mesmo sem estudar, mesmo sem ser fluente, mesmo sem entender 100% também, mas alguma coisa você vai conseguindo pegar. É o caso aqui do Scilab. Eu só vou colocar uns comandos que nos vídeos tem a explicação direitinho do que cada um deles faz. Isso não é importante.
O Salab é um pouco mais simplificado que a linguagem C, aquela questão toda do scanf, do printf, no Salab isso funciona bem melhor. Eu vou deixar em branco, por enquanto, os valores de A, B e C. Daqui a pouquinho a gente pensa junto como testar esse nosso programa. O nosso semiperímetro seria... Eu vou escrever errado, mas para simular uma coisa. Tem sempre uma tendência muito forte dos alunos de escrever desse jeito. Então, vocês têm que calcular. Vocês estão tentando calcular esse A mais B mais C dividido por 2, e as pessoas tendem a escrever desse jeito, e isso vai dar errado, porque isso vai dividir só o C por 2. Então, não se esqueçam dos parênteses. Na dúvida, coloque mais parênteses. Aqui é melhor pecar pelo excesso. O que a gente quer fazer realmente é isso. A soma dos 3 dividido por 2. Isso aqui vai dar o semiperímetro. Acho que não tem mais o hífen, mas eu estou ficando velho. Eu vou escrever com o hífen mesmo. Muito bem. Depois a gente vai ter a área. S que vai ser a área. Vai ser SQRT, que é Square Root, raiz quadrada, como em alguns outros programas, de P multiplicado por P menos A, multiplicado por P menos B, multiplicado por P menos C. Excelente. Eu não sei quem foi que mandou esse código aqui. Tá, tudo bem. Obrigado, Adriano. Esse é da primeira questão, mas vamos... Tá, S igual a isso aqui. Então, essa seria a implementação. A gente tem os valores dos 3 lados, calculou o semiperímetro, calculou a área total. Como é que a gente testa esse programa? E aqui eu quero ouvir a opinião de vocês. Que valores eu coloco para A, B e C para testar o meu código? Paulo sugeriu 1, 2 e 3. Quem dá mais? Gustavo An sugeriu 3, 4, 5. Então as pessoas estão com padrões, com números seguidos. Mas por que o Eduardo sugeriu 2, 2, 2? A gente podia fazer uma votação aqui de qual funciona melhor. Vamos pegar primeiro pela ordem. O exemplo do Paulo. 1, 2, 3. O triângulo 1, 2, 3. Triângulo 1, 2, 3 seria um triângulo em que um lado mede 1, um lado mede 3, um lado mede 1 e o outro lado mede 2. Então, 1, 2, 3, na verdade, não forma nenhum triângulo. Né? Eles são aquela coisa da desigualdade triangular, que um lado tem que ser maior do que a soma dos outros dois. 1, 2, 3 não é um bom exemplo, porque não tem uma área aqui. Então, não muito bom. Gustavo sugeriu 3, 4, 5. 3, 4, 5 é o triângulo campeão. É o triângulo que mais aparece na nossa vida. É o mais frequente de todos. 3, 4, 5 na nossa vida até hoje, né? Nossa vida de geometria de ensino médio. 3, 4, 5, triângulo retângulo. Qual é a grande vantagem da sugestão do Gustavo? As contas são fáceis? Mais do que isso, a gente sabe a conta. A gente consegue fazer essa conta sem grandes problemas. Porque se eu tivesse um triângulo que existisse, um triângulo, sei lá, 5, 8 e, não sei, 6. 5, 6 e 8 existe. 5, 6 e 8 são números pequenos. Mas quanto que é a área desse triângulo? Sei lá. 3, 4, 5 você sabe facilmente qual que é a área, porque você sabe que a base é 3 e a altura é 4. Porque você sabe que ele é um triângulo retângulo. Você sabe que isso aqui tem que dar... Tem que ser essa base vezes essa altura. Então você sabe que a área desse triângulo tem que dar 6. O 3, 4, 5 é uma boa sugestão por isso, porque dá para calcular tranquilamente qual que é essa área. A sugestão do Eduardo, 2, 2, 2, é um triângulo equilátero. 2, 2, 2.
Qual que é a área desse triângulo equilátero? Em algum momento do vestibular, vocês tiveram que decorar esse monte de coisa. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, esse aqui também é um exemplo bom para testar, porque o lado ao quadrado vai dar 4, 4 dividido por 4 vai dar 1, então isso aqui tem que dar raiz de 3. Esses dois exemplos são bons porque são exemplos que a gente consegue, de cabeça, ou fazendo uma continha aqui no rascunho, saber quanto que deveria dar o nosso código. Esse é o princípio básico. Quando a gente for escrever algum algoritmo, a gente tem que pensar em como é que a gente vai testar ele, e pensar num caso que ou você consiga, que você já saiba a resposta, ou que você consiga calcular a resposta sem muito custo, e aí sim você pode testar. Vamos testar as duas sugestões aqui. Se fosse o 345, tanto faz quem é o A, quem é o B, quem é o C. Esse aqui é o Ierão. E aí eu vejo meus resultados aqui nessa tela. Ele está escrevendo para mim os três lados, 3, 4, 5, e a minha área é igual a 6. Sucesso. Se eu testasse com a outra sugestão de 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 1,73, raiz de 3 também. Também tudo funcionando. Maravilha. Esses dois exemplos permitem que a gente testar. É até curioso o que o Eduardo falou, 2, 2, 2. O 2, 2, 2 é inclusive melhor do que se a gente testasse 1, 1. Se a gente testar 1, 1, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 4. E aí você vai ter que fazer a conta de quanto é que vale, afinal de contas, raiz de 3 sobre 4. E aí você confirma que está certo, mas você teve que fazer um passinho a mais. Mas a primeira sugestão, eu gostei mais do 2, 2, 2. Ok, então a gente implementou, o nosso código está funcionando. Sucesso. Se a gente tivesse um triângulo de lados 10 elevado à quinta, 10 elevado à quinta, 10 elevado a menos 1. Qual é a área desse triângulo? Nenhuma ideia. Mandei rodar o meu programa, ele me disse que a área é 5.000 unidades ao quadrado. E a gente, em princípio, acreditaria nele. Nosso código funcionou antes. O que será que pode estar acontecendo de errado? Bueno, vamos tentar cercar o que a gente fez, pensando por um outro lado. Pensando que um outro jeito que a gente pode ter de calcular a área de um triângulo qualquer, né, um triângulo escaleno qualquer, de lados A, B e C. A minha pior nota na faculdade foi desenho, e isso não foi uma coincidência, foi uma justiça. Então se acostumem que os meus desenhos são realmente horríveis. A gente teria um ângulo alfa aqui. Se a gente soubesse quem é essa altura, aí matou o problema, né? Seria base vezes altura dividido por 2. A gente até consegue saber quem é essa altura se a gente souber o ângulo alfa. Isso aqui é uma altura, então isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é um pontinho. O seno de alfa, ele é cateto oposto sobre B, então H sobre B. Ou seja, se a gente sabe quanto é que vale o alfa, a gente vai ter que o H é B seno de alfa, e aí a gente vai saber que a área do triângulo é H vezes A dividido por 2, então vai dar A vezes B seno alfa sobre 2, se a gente souber o alfa. E a gente pode saber quem é o alfa se a gente lembrar da lei dos cossenos. Lei dos cossenos é uma coisa que eles não esperavam ver essa noite, hein? Fala a verdade. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB cosseno de alfa. É uma relação que vai dar o cosseno de alfa em função dos outros lados. Então, se a gente rearranjar as coisas aqui, a gente teria aqui o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é C quadrado menos A quadrado menos B quadrado. Tudo isso aqui dividido por menos 2AB. Então, se eu fizer um arco cosseno em cima disso tudo, eu consigo ter o valor de alfa. Okay? O plano alternativo é calcular
o alfa e depois calcular a área por essa fórmula. Para que eu estou fazendo tudo isso se a gente já calculou a área? Veremos. O nosso alfa vai ser arco cosseno, A cos no Scilab. Arco cosseno de C quadrado menos A quadrado menos B quadrado. Aqui eu vou tomar cuidado com os parênteses, é arco cosseno de um monte de coisa. Esse monte de coisa é uma divisão, né? Esse numerador dividido por menos 2 vezes A vezes B. Então, esse pedacinho aqui. C quadrado menos A quadrado menos B quadrado dividido por menos 2 vezes A vezes B. Fechei um parênteses, fechei o grande parênteses desse ângulo aqui. Uma vez que eu tenho alfa, eu vou chamar esse S de S hierão e esse aqui de S cosseno. Essa área vai ser A vezes B vezes seno, sim, com I, como também em muitos outros programas, dividido por 2. E aqui eu posso só dividir por 2 no final, porque como é um produto dividido por 2, dividir só um deles ou dividir todo mundo vai dar no mesmo. Aqui não está errado, diferente do que eu comentei a respeito antes do semiperímetro. Muito bem. Esse vai ser o nosso código e a gente vai comparar os valores obtidos da área, a área por essa nova fórmula e a área pela fórmula de hierão. Não deram exatamente a mesma coisa. Momento da nova enquete, quem vocês acham que está certo e quem está errado? Os dois estão errados. Eu gosto dessa filosofia, porque se a gente está calculando, eles estão errados, e isso é verdade, a gente sempre vai ter algum problema. Mas qual que está menos errado? Por que você acha que é o do cosseno? Professor, acho que quando dá um número redondo assim, a gente desconfia, né? Esses daí Exato. cheio de vírgula é mais preciso. É. E esse é o tipo de. Esse é o tipo de raciocínio que faz a diferença de vocês, hoje em dia, vocês estudantes de engenharia, para um estudante ou de comecinho de curso, ou de ensino médio. A vida real é complicada. Então, se deu um negócio que é muito redondo, a chance de que você esqueceu de somar alguma coisa, ou de que faltou algum dado, em geral, a intuição é por aí mesmo. Intuição, não estou dizendo que não vai acontecer, poderia ser o contrário. Mas se é para desconfiar de algum, desconfia do redondo. É diferente total do vestibular, que você vai procurar um negócio que se deu um número redondo, a sua chance de ter acertado é maior. Na vida real, não. As coisas não são redondas, as coisas não dão certo. E aqui a intuição é essa mesmo. Por que está acontecendo isso? Da onde que veio esse problema da conta que a gente está fazendo? Deixa eu vou fazer uma tentativa de desenho, nada. Eu vou só pensar junto com vocês o que é esse triângulo. Ele tem um lado que vale 100 mil, ele tem outro lado que vale 100 mil, e ele tem um lado que vale 0,1. Então ele é praticamente aquela coisa que a gente comentou da primeira sugestão. Ele é um triângulo que quase não existe, que você tem um lado assim, você vai ter... Aqui eu estou exagerando terrivelmente já para poder fazer esse desenho. Então ele tem o A e o B muito, muito maiores do que o C. É um triângulo muito achatado. O nosso alfa vai dar praticamente zero, se a gente olhar o que foi calculado. O nosso alfa deu 10 a menos 6. É realmente um triângulo que quase não existe. Ok. E aí, quando a gente calcula o A e o B são muito maiores do que o C. Então, se a gente fosse calcular o nosso semiperímetro,
o nosso semiperímetro ia ser perímetro ia ser 10 à quinta mais 10 à quinta, deu 2 vezes 10 à quinta, mais 1 vez 10 a menos 1, tudo isso aqui dividido por 2. Então, o nosso semiperímetro deu 10 à quinta mais meio 10 a menos 1. Esse é o... Se a gente fosse fazer a conta exata, a conta com todos os valores. E aí, a área dele vai ser a raiz quadrada de um monte de coisa. Do P, desse próprio P que está aqui, então desse 10 à quinta mais meio 10 a menos 1, multiplicado por P menos A. Na hora que eu fizer o P menos A, esse 10 à quinta vai embora e vai sobrar só essa partezinha, só o meio 10 a menos 1. Multiplicado por P menos B, que vai ser a mesma coisa, porque o B também vale 10 à quinta. Então, também vai sumir esse 10 à quinta, sobrou só meio 10 a menos 1. Multiplicado por P menos C, o C valia 1, 10 a menos 1. Então, é P menos C, né? Nessa ordem. Isso, P menos C. Esse número menos isso aqui. Vai sobrar 10 à quinta menos meio 10 a menos 1. E aí é a raiz quadrada de tudo isso. Ok. Esse pedacinho aqui claramente sai da raiz, né? Porque é um número vezes ele mesmo. Então isso aqui vai dar 1 meio vezes 10 a menos 1. E aqui dentro sobrou a raiz de 10 à quinta mais meio 10 a menos 1, multiplicado também por 10 à quinta, menos meio 10 a menos 1. Então, isso aqui é um A quadrado menos B quadrado, alguma coisa desse estilo. A gente teria esse pedaço continua, meio 10 a menos 1, raiz quadrada de A ao quadrado, então 10 a décima, menos B ao quadrado, menos 1 quarto, 10 a menos 2. E aqui está aquele tipo de operação que vai dar problema, que a gente já tinha comentado anteriormente. A gente tem um número gigante, 10 bilhões, e um número muito, muito pequeno. Nessa hora que a gente faz esse tipo de conta, é quando a gente corre um risco maior de perder alguma casa. E se a gente comparar essa conta que a gente fez até agora com esse resultado de 5.000, para dar esse resultado de 5.000, a gente já tem aqui um 0,05. Então, se esse pedaço todo que está aqui fosse como se fosse só o 10 a décima, ia ser raiz de 10 a décima, 10 a quinta, isso aqui seria raiz de 10 a quinta, aqui não é mais igual, aqui vai ser um aproximado, e aí isso aqui vai dar aproximadamente 5.000. Se a gente jogasse fora esse pedacinho, ia dar os 5.000. Então esse número exato não deveria ser realmente isso. Deu algum problema no meio do caminho, desconfia do número exato. Mas desconfia do outro também, porque o outro a gente está fazendo uma conta com um arco cosseno, a gente não vai ter tempo de falar disso, mas enfim, tenham sempre o olho aberto para as operações, para as implementações computacionais. Não é porque a gente deduziu uma fórmula bonitinha que o resultado que a gente chegou lá está correto. Bom, eu vou parar por aqui. Tinha umas coisas a mais que eu queria falar sobre precisão, mas a gente emenda isso aqui na próxima aula, que vai ser mais a respeito do Salab mesmo. A gente já está com o tempo um pouquinho estourado. Então, o plano para a semana é que vocês assistam os vídeos da playlist dos comandos em Salab. Essa semana, sim, eu vou colocar alguma lista de exercícios. A primeira semana não tinha muito o que fazer de conta de implementação. A partir de agora, vocês já vão começar a trabalhar um pouco mais. E se vocês não tiverem dúvidas, a gente termina por aqui.
Acho que tá tranquilo, professor. Ah, ótimo, pessoal. Tô parando a gravação.